Vamos falar de petróleo. O petróleo tem na semana um acumulado bastante efetivo de queda. Isso refletiu nesta última terça-feira no complexo soja. Ainda tinha alguns reflexos nesta quarta-feira, apesar do óleo de soja hoje se recuperar um pouco depois de uma queda mais expressiva nesta última terça-feira. Mas quem fala sobre o assunto mercado aqui conosco, aqui no Agricultura BR, é Vlamir Brandalize, que participa ao vivo desta edição do Agricultura BR. Brandalize, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui conosco. A gente começou o programa com a repórter em Brasília, Flávia Rabelo, falando sobre essas questões do combustível, as decisões de hoje. E eu vou começar te perguntando sobre combustível também. Então, eu vou misturar aqui as perguntas, já que essa decisão interna aqui no Brasil de ampliar para 30%, também, de certo modo, dá uma incentivada na produção de etanol com base de milho, no momento em que as estimativas para milho ficam melhores para a segunda safra, enquanto que o petróleo teve uma queda consistente nesta semana por conta das questões de guerra que refletiu nas commodities agrícolas. Como é que você avalia esse momento, tanto para a soja, complexo soja e para milho também? Brandalize, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Olha, Fabiano, foi uma boa notícia, né? Depois de muito tempo, o governo dá uma boa notícia, né? No caso do etanol, é importante esse avanço aí, porque o Brasil é importador de gasolina, né? Então, ele vai diminuir a necessidade de importação. E só para trocar em miúdos, o que isso reflete, esse aumento da mistura de 27% para 30%? Isso, se fosse usar totalmente de milho, seria quase 5 milhões de toneladas de milho que seriam usadas para produzir essa diferença. Ou mais de 25 milhões de toneladas de cana. Então, é importante isso para o setor todo. Então, mesmo que divida, parte vai para milho, parte para o pessoal da cana, já é um impacto importante e deixa o Brasil menos vulnerável, né? Porque nós somos dependentes de importações. E com isso a gente vai criando uma condição de independência cada vez melhor. Então ela estimula o agro, é mais um fator positivo, a gente pensando em milho 26 já, né? Não só 25. No caso do biodiesel, o biodiesel já estava na legislação que era para ter entrado em vigor aí já no mês de abril passado. Ele veio agora e isso é benéfico também, porque essa diferença de B14 para B15, né? 14% para 15%. Isso representa mais de 600 milhões de litros de biodiesel a mais que vai ser usado. Isso, para o nosso setor da soja, 3, 4 milhões de toneladas de soja a mais a serem esmagadas, ou o Brasil ter que diminuir a exportação de 500 a 600 mil toneladas de óleo na exportação para usar internamente, que acaba beneficiando a indústria e beneficiando o produtor. Então, são medidas muito boas e vai tornando o Brasil cada vez menos dependentes da energia externa, né? Nós somos muito dependentes de importação de diesel e qualquer problema que a gente venha a ter aí no mercado global novamente, né? Porque essa guerra de 12 dias, ela aparentemente ela esfriou e já foi, né? Mas com relação ainda à guerra da Ucrânia com a Rússia, continua e nós somos importadores de diesel lá da Rússia, né? Então, é importante também diminuir essa necessidade de importação. Então, esse é um peso bom. É uma boa notícia que o governo está dando e deixa o Brasil e o setor do agro aí numa condição um pouco mais confortável agora em diante com esse aumento das misturas e o aumento de biocombustíveis. E como em paralelo, né, esse ano nós temos a COP aí lá em Belém, automaticamente o Brasil vai ficar um pouco mais bonito na foto lá, né? No caso, com relação ao maior uso de combustíveis renováveis, né? Muito bem, Brandalize, talvez a única notícia dada, né, pelo governo positiva, né, porque acaba atingindo positivamente três fatores, porque gera mais trabalho, mais renda dentro do país, porque vai ter uma produção de combustível maior nessa indústria aqui, ou de biodiesel ou de etanol, seja lá da maneira que ele vai ser produzido. Você reduz essa dependência, né, do produto externo e ainda contribui sobre o aspecto
né, de geração de carbono, já que você também tem uma redução relevante de combustível fóssil, né, de utilização de combustível fóssil, e fica menos sujeito às variações do mercado externo, que tem variado muito, né, Brandalize, e o mercado de soja ele acabou sendo atingido por essas variações, pela geopolítica, principalmente agora mais recente, Irã e Israel, os ataques, né, o risco que tinha de bloquearem o Estreito de Hormuz, e isso trouxe ali algumas situações mais nervosas para o mercado. Dá para dizer que estamos entrando no momento mais estável? E se estivermos, o que isso representa para a formação de preço, em especial de soja aqui no Brasil? Olha, Fabiano, com relação à soja, ainda tem algumas coisas para acontecer, né? Principalmente que a safra americana está no começo, começou o florescimento, ainda não terminou nem o plantio João, efetivo. tá frio pra cá. Mas essa questão do combustível, do petróleo, é importante, né? Porque o petróleo ele traz um efeito manada no sistema, né? Dá para ver que antes da guerra ali Israel-Irã, o petróleo estava pouco acima de $60, 62. Depois ele passou acima de 70, foi a 75, né? Agora está perto de 66, mais ou menos. Ainda ele está um pouco mais valorizado que antes da guerra ali do início desse conflito, né? Ele também traz impactos importantes, né? Que eles chegou a jogar a ureia para mais de $100 acima que estava antes, agora ela recuou 70, 80, $90, ainda está um pouco mais valorizada, mas é uma situação complicada que o produtor, ele, se for pego de surpresa, ele acaba tendo custos de produção maior, e ao mesmo tempo, a hora que o mercado traz esse impacto da forte queda que nem tivemos ontem aí do petróleo, ele fez um efeito manada inverso, né? Um efeito manada de queda, né? A soja caiu aí desde segunda-feira caindo, já o terceiro dia de queda, ela entregou bastante, entregou uns 30 pontos aí ou mais nesse período, e isso reflete aí ao produtor, aí quase $1 por saca, se a gente olhar em dólar. Nós não estamos sentindo isso aí no mercado brasileiro, que enquanto o Chicago flutua, nós estamos tendo aí prêmios que estão compensando, né? Os prêmios melhoraram no período e parte das perdas a gente sente que o prêmio dá um conforto ao produtor, mas essas flutuações são desfavoráveis no setor, porque o produtor geralmente ele fica mais focado na produção, na lavoura, dentro da porteira, e ele olha pouco fora da porteira, né? E quando ele vem para fora da porteira é aquela hora que ele tem que vender, fazer dinheiro, e às vezes ele pega o mercado na contramão dele, né? Então, esses mercados esse ano está muito volátil em todo o sistema, né? É guerra aqui, é pressão, é safra cheia, clima americano favorável. Então, o produtor está tendo várias notícias e até agora não tem notícias boas. A notícia boa foi essa do governo agora de manhã, com relação a essa questão dos biocombustíveis, porque ontem ele deu uma notícia ruim, né? Porque ontem ele cortou, ele bloqueou uma parte aí dos recursos que seriam usados aí para subvenção de seguro rural. Então, num dia ele tira e no outro dia ele não, na realidade ele não está dando nada, ele só está criando uma condição melhor internamente e vai gerar impostos internamente, né? Não estamos mandando dinheiro para fora, né? Mas o petróleo, aparentemente agora ele dá uma acomodada, né? Porque a guerra que continua efetiva ali na Ucrânia e Rússia, essa já está absorvida, não tem impacto. E a gente pode pensar numa soja, numa janela, talvez $10 de fundo de poço, e quando chegar aí perto de $11, as posições 26, é uma posição meio de teto aí de resistência, que é o mercado que está flutuando hoje. E quando a gente fala de guerra, a gente tem que lembrar também da chamada guerra comercial, porque ainda que se tenha tido um cenário mais amistoso entre Estados Unidos e China, o fato é que existe ali uma certa barreira entre os dois países. Essa barreira, considerando o preço da soja com o tributo que é colocado pela China, o preço da soja norte-americana, ela fica competitiva quando a gente pensa em Argentina, que tem uma grande oferta, com o Brasil, que ainda tem também uma grande oferta, pensando que esses países estão com prêmios melhores? Olha, Fabiano, com relação à Argentina, a Argentina teria pouca soja disponível como soja, né? Porque a Argentina, ela é a maior exportadora mundial de biodiesel, né? Que ela esmaga internamente. Tradicionalmente é a maior exportadora mundial de farelo. A partir de segunda-feira, né? Da terça-feira já começa
entrar em vigor as novas tarifas aí das retenções, né, que caia as retenções e vai beneficiar um pouco ainda mais a indústria argentina. Eu não vejo a China usando da Argentina para se abastecer, talvez 2, 3 milhões, 4 milhões de toneladas, mas quando a gente pensa em 110 milhões de toneladas, que é as compras chinesas, ele é muito pouco, né? Certamente eles vão ter que comprar soja americana. Soja americana hoje está com tarifa de entrada na China de 10%, e com isso acaba nos beneficiando. Dá para ver que nós continuamos embarcando com nível recorde de embarque acumulado de soja nos dados da SECEX aí, e o grosso da nossa exportação está sendo China. Então, ao passo que os Estados Unidos está vendendo para outros mercados, crescendo em outros mercados, aumentando as vendas em outros mercados, e nós estamos dominando o mercado chinês. A guerra comercial, em princípio, ainda dá para dizer que nós estamos levando alguma vantagem nessa situação, porque a China não tem comprado soja americana, né?